Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. They must be feeling the pressure now. They've got to dig deep. This is when your mind can play games. Quiet, please. But this is Wimbledon. Mas malta, bem-vindos mais a um Ponto Break. Depois do especial Wimbledon, estamos aqui para falar sobre as melhores apostas para segunda-feira, primeiro dia de Wimbledon, e temos aqui 5 jogos que me saltam a atenção, ou pelo menos vejo valor no mercado para ser extraído neste primeiro dia de Wimbledon. Começamos com o primeiro jogo entre Adriano Manarino contra o O'Connell. Temos o Manarino que tem uma porcentagem de vitórias muito interessante em relva este ano, 63% contra 20% do O'Connell. Temos o Manarino, que, como já sabem, é um jogador que se adapta muito bem à superfície de relva e principalmente a Wimbledon. É um jogador que não vai ter muitos mais grandes slams para disputar, não é? Porque já está numa fase final de carreira. Acredito que vai tentar aproveitar ao máximo essa experiência e esses momentos que ainda tem para viver em Wimbledon. E parece-me que ele entra como claro favorito. 2 vitórias nos últimos 2 jogos frente ao O'Connell. Mais recentemente, já este ano, em 2025, venceu Ertan Gambus por 2-0. E aqui parece-me que a aposta recomendada será claramente a vitória do Manarino, ou então, que é a aposta que eu vou recomendar, o handicap menos 1,5, 1,80, significa que o Manarino tem que ganhar no máximo, ou no mínimo por 3-1, não é? O máximo seria um 3-0 ou algo do género, o mínimo teria que ser por 3-1, porque entra com 7 perdido, entre aspas, por isso tem que fazer pelo menos um 3-1 na pior das hipóteses, e parece-me que aqui ele tem tudo para fazer até um 3-0, muito honestamente. Depois vamos passar para um jogo que vai surpreender muita gente, porque é um jogo que se calhar passa despercebido, mas vejo muito valor nele, que é o jogo entre o Tarvet e o Riedi. E escolhi esse jogo porque o Tarvet é um britânico de 21 anos, joga aqui em casa, mas estreia no Major, qualificou-se muito através dos jogos ETFs e Futures. Claro que teve que entrar e fazer aqui alguns jogos, mas é um jogador que tem esse estatuto por causa de ser jogador da casa. No entanto, o Riedi é um jogador suíço, um jogador que tem uma boa porcentagem de vitórias em relva. Só para vocês terem uma ideia, tem 58 ou 60% de vitórias em relva, o que é bom. Claro que estamos a falar em categorias inferiores a um grande slam, não é? Mas ainda assim é um jogador que sabe trabalhar os momentos de maior pressão, é um jogador que serve bem, tem uma boa resposta ao serviço. Por exemplo, o Tarvet é um jogador que se estreia aqui, é verdade que tem um jogo de fundo do corte bastante interessante, mas em tudo o resto perde para o Riedi. Para mim o Riedi é favorito pela consistência no seu jogo de serviço. Um jogador que tem mais experiência, é um nível mais alto. Por exemplo, o Tarvet acaba por ter boas vitórias, mas contra adversários muito acessíveis e do nível inferior ao Riedi, e parece-me que aqui vamos na vitória do Riedi com uma unidade a 1,80. Depois partimos para o terceiro jogo, um jogo também interessante na minha opinião, vantagem para o Caminori porque joga em casa, e isto poderá ser aqui uma mais-valia para o britânico. Tem uma vantagem no confronto direto frente ao Bautista Agut. É um jogador escardino, um jogador que serve bem. É verdade que não teve, desde que veio de lesão, tem aqui tido algumas dificuldades. Mas, por exemplo, o Caminori, que faz meias finais em 2022. O Bautista Agut, por exemplo, já não chega a uma meia final desde 2019. Claro que o Bautista Agut é um jogador veterano, um jogador experiente, um jogador intenso no fundo do corte. Mas eu acho que a variação de serviço do Caminori, o fator casa, e é um jogador que se adapta muito bem à relva, parece que aqui temos uma boa aposta para a vitória do Caminori. 1,83 é a minha sugestão para esse jogo. No entanto, para quem puder ver o jogo, ver como é que ele entra, como é que o Bautista Agut está
principalmente a responder ao serviço do Caminori de Escardino. Como já sabemos, muitas vezes a tirar o jogador fora do corte, um jogador também agressivo, um jogador que varia, tem um bom jogo à rede, o Caminori, por isso vai ser interessante perceber, e parece-me que se o jogo partir para o lado mais físico, Caminori tem vantagem, se o jogo partir para o lado mais mental, essa vantagem passa para o lado do jogador espanhol. Vamos então aqui para o penúltimo jogo entre Struff contra o Misolitos, e aqui, na minha opinião, dentro daquilo que é o meu modelo preditivo, dou mais do que 55% de probabilidade para o Struff, até dou ali a rondar entre 62% e 64%. Struff, que tem um modo bastante interessante, com o modo 105, que é um modo de valor para mim. Olhando para as estatísticas, até o Misolitos pode ganhar um set, mas acredito que no fim o Struff será o vencedor, tem mais experiência, é um jogador que se adapta muito mais a esta superfície. Digamos que o Struff podemos colocá-lo como um power baseliner, e também tem um bom serviço de vôlei. Já o Misolitos é um jogador que não se adapta tão bem a esta superfície. Em relva passou pela qualificação, não tem um grande historial em termos profissional nesta superfície. Lá está, claro, tem aqui, por ser mais jovem, se calhar se o jogo partir para o lado mais físico poderá ter vantagem, se o jogo for decidido no quinto e derradeiro set, mas acredito que o Struff vai resolver isso o mais cedo possível. Em termos de confronto direto, não há nenhum jogo entre os dois, por isso aqui será a primeira experiência entre um e outro, e parece-me que aqui o jogo vai favorecer claramente o Struff. Na minha opinião, dentro daquilo que foi as simulações que eu fiz, dentro daquilo que foi a minha análise e ver os últimos jogos de um e de outro jogador, parece-me que o Struff tem mais armas, por isso aqui a imunidade também é um 105 para o Leonard Struff. E por último, não menos importante, partimos do lado masculino para o circuito feminino, e temos aqui uma Pavlyuchenkova contra o Motojnovic. Temos um confronto favorável à Pavlyuchenkova, 3 jogos, 3 vitórias nos últimos 3, um registro favorável à Pavlyuchenkova, não é? No entanto, nunca perdeu para a Tomljanovic em qualquer superfície, por isso, seja ela qual for, a Pavlyuchenkova tem melhor rendimento. Uma jogadora mais sólida, uma jogadora mais experiente, uma jogadora que muitas vezes anda à boleia do seu primeiro serviço, uma jogadora também forte no fundo do corte, atingiu os quartos de final do Wimbledon em 2016, por exemplo. Já a Tomljanovic é uma jogadora experiente, não é? Tem alguns quartos de final em Grand Slams, incluindo 2 em Wimbledon em 2021 e em 2022, mas parece-me que ela não está no melhor momento de forma, e aqui a Pavlyuchenkova está a jogar bem, e é uma jogadora que não oscila tanto como a Tomljanovic. E por isso, na minha sugestão, acredito que a vantagem está do lado da Pavlyuchenkova, tanto pelo confronto direto, pelo fator de experiência e pelo fator momento de forma, e aqui vitória da Pavlyuchenkova com meia unidade a 1,72, parece-me que é bastante interessante. Quem quiser pode arriscar um pouco mais e até ir aqui num 2-0, está a 2,70, mas eu vou ficar apenas pela vitória da Pavlyuchenkova, meia unidade, parece-me que ela vai ganhar mais do que 58% das vezes que defrontar a Tomljanovic, independentemente da superfície que jogarem. Pessoal, este foi o ponto break para o primeiro dia do Wimbledon. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, e deixarem aí nos comentários quais foram as vossas apostas, se concordam, se não concordam e porquê, e vemos numa próxima oportunidade para falar mais de apostas em Wimbledon.